Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para ler um texto da irmã Laodiceia Pina, que se chama Andar com Deus. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Como vocês sabem, não foi eu quem escreveu o texto, quem escreveu foi a irmã Laodiceia Pina. O que eu faço então? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Então, para não deixar de dar o recadinho, vou pedir que vocês compartilhem, porque é a palavra do Senhor que está sendo pregada, tá bom? E são tão poucos minutos, no máximo 10 minutos o nosso devocional. E lembra, né? A palavra de Deus não volta vazia. Isso é responsabilidade nossa. Vamos orar? Ó Senhor, que nós possamos realmente desejar andar contigo. Que possamos nos dedicar às doutrinas espirituais. Que possamos ler a tua palavra, ouvir a tua voz. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Que possamos pregar, falar tudo o que o Senhor tem feito por nós. Ensina-nos na mensagem de hoje. É o que nós te pedimos. Em teu nome, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto hoje está em Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 18 até o 24, tá bom? 5, 18 e 24. É a genealogia de Sete. E viveu Jered 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Bom, então, Enoque andava com Deus. Bom, o nosso versículo de hoje chama-se Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. A Bíblia fala de um homem que andou com Deus, como a gente acabou de ler, né? A gente pode imaginar assim, o que levou o irmão Enoque até o nível dele registrado aqui na Bíblia, né? Para que todo mundo que fosse ler a Bíblia, depois de muitas e muitas gerações que viessem depois dele, soubessem o seu grau de comunhão com o Senhor. Todos que leem a palavra, que ouvem essa passagem, sabem a conexão que o irmão Enoque tinha com Deus. E a gente pensa em algumas coisas que podem nos ajudar a andar com Deus, que certamente o irmão Enoque não tinha à sua disposição, mas nós temos, né? E o testemunho significa viver o evangelho. Mais do que apenas falar, é viver o evangelho. E a gente tem que viver o evangelho por meio da nossa vida todos os dias. A gente fala do evangelho através da nossa vida. A gente também tem que ter fé, que é fundamental para andar com o Senhor, porque sem fé, como diz a palavra, é impossível agradar a Deus, né? Embora a gente não veja assim Deus fisicamente, a gente acredita que ele existe, como está em Hebreus 11:1, que diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé, né? E é por isso que a gente crê, porque temos fé. Além disso, a gente também tem a oração, que é essencial na vida daqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. A salvação, logicamente, é a base de a gente andar com Deus. Porque se você não se conectou a Deus, se você não aceitou o sacrifício de Jesus Cristo, se você não entendeu que Ele é o único que pode salvar a sua alma, você não vai conseguir andar com Deus. Então, a gente só pode testemunhar, a gente só pode ter fé e a gente só pode orar se realmente
nós recebemos a vida eterna através de Jesus Cristo. Consequentemente, a salvação faz com que a gente tenha vontade de ler a Bíblia. A gente fica desejoso de ouvir a palavra de Deus. E onde que está a palavra de Deus? Na Bíblia. Em Josué 1:8, a gente lê assim, ó. Fala assim, ó. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então a gente tem que meditar na palavra de noite, né? O que está aqui. É uma ordem do Senhor, não é escolha. Ó, se você quiser, se você tiver afim, você medita na palavra. Não, não é de escolher, é uma ordem do Senhor, é imperativo. E quando a gente deixa de estudar a palavra, a gente acaba ficando fraquinho na fé e caindo, né? E muitas vezes a gente acaba acreditando em outras doutrinas e a gente se desvia daquilo que é verdadeiro, aquilo que é reto, aquilo que o Senhor propõe para nós. Bom, então a irmã Laodiceia Pina, ela acaba o manancial de hoje propondo algumas coisas que a gente pode fazer para andar com Deus. E eu vou dizer para vocês o que é. A primeira delas é pregar. Então você vê lá em 2 Timóteo 4, de 1-2, que diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com instância, pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Outra coisa que você fará se você andar com Deus é servir. Está lá em Colossenses 3, 23, 24, que diz assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Outra coisa daqueles que andam com Deus, que eles têm prazer em fazer, é orar, que está em João 14, 13, que eu fiz uma pequena correção aqui no manancial, que estava digitado errado. Então, João 14, 13, que diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Outra coisa que aqueles que andam com Deus fazem é falar, né? Atos 4:13 diz: vendo a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, muitos de nós às vezes não falam porque falam assim: é difícil, não consigo falar. Então, aqui a palavra de Atos 4:13 diz que Pedro e João eram homens iletrados e incultos e eles falaram da palavra. Outra coisa que aqueles que andam com Deus fazem é dar. 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, aqueles que são cristãos verdadeiramente têm prazer em servir e ajudar o outro. Bem, outra coisa que você deve fazer quando você se conecta a Jesus Cristo, é uma coisa natural, é viver. Como está em Filipenses 1:27. E diz assim, ó: portar-se-ão dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer eu vá e os veja, quer eu esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então a gente tem que viver juntos, unidos, de forma que a gente possa combater em prol do evangelho. E por último, e não menos importante, nós temos que ensinar, independente de, eu tenho formação teológica, eu não sei falar direito, não tem A. A palavra diz que a gente tem que ensinar. Está lá em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, se você sabe que toda a escritura é inspirada por Deus e ela serve para o ensino, que a gente possa ensinar.
tá bom? Então, andar com Deus é obrigação de nós cristãos. É obrigação de nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador. E a gente deve se dedicar sempre a isso, porque a nossa vida tem que estar voltada para o desejo de andar com Deus, tá bom? O nosso manancial termina assim, ó. Andar com Deus não é privilégio de alguns, é obrigação do crente. Seja uma bênção andando com Deus. Bem, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que temos que andar com Deus, para nós, irmãos, o abraço dá super, mega certo. A gente tem que acolher e abraçar, porque a gente sabe, né, que tem que andar com Deus. Quero que você também se lembre do versículo deste ano que é maravilhoso, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou terminar, né? Vou terminar com a frase do ano, a frase que eu escolhi, que eu acho tão importante, que foi escrito pelo pastor Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.